Mas a bicicleta fazem quase 30 anos agora que ela é frequente no meu dia a dia, praticamente. Porque tudo que tu faz antes do mundo começar a acontecer às 6h30, 7 da manhã, ninguém te interrompe, só depende de ti. Quando tu marca alguma coisa para 6, 7 da noite, um monte de coisa pode acontecer. Tá? Então, quando eu saio de casa, acordo 15 para 5, saio 5h15, 5h20 para pedalar, eu só não vou se eu não quiser. Para quem pedala no dia a dia, mais importante o capacete, porque o capacete é uma segurança ativa. Só vai ser importante se tu for acertado. O colete, o pisca, é uma segurança passiva. Tu tá mostrando pro cara, ó, tô aqui, ó. Não é para ver, é para ser visto. Para ser visto. Eu não sou apenas ciclista, eu sou pai, eu sou Sim. empregado, eu sou um monte de outras coisas. Eu não posso colocar o meu hobby, o que me faz feliz, acima das coisas mais importantes da vida da gente. Existe prioridades. Exatamente. E hoje, se eu for pensar no que eu fiz naquela época, eu não sei se eu teria coragem de fazer hoje, porque realmente a gente, às vezes, quando não conhece, faz coisas que são quase impossíveis. Né? Mas o meu recorde num dia só, na época do Audax, eu fiz 420 km um dia. Tá? Mas eu considero uma viagem dessa uma espécie de uma peregrinação. Tá? Tu não está em busca de algo sagrado. Tu está em busca de si mesmo. Hoje o entrevistado aqui no Eu Podcasting é um amigo de muito tempo. Já entrevistei ele várias vezes, participamos junto em algumas pedaladas, mas claro, eu mais acompanhando, fazendo matéria, e este cara já pedalou muito. E além de pedal, né, que é um atleta, ele também vive uma vida voltada para o esporte. Carlos Killing. Prazer em te receber aqui no meu podcast, Carlos. A alegria é toda minha, né? A gente sempre que pode participa dos teus programas, porque sabe que sempre tem uma receptividade muito boa em relação às coisas da vida mais simples do andar de bicicleta. Bom, como o programa diz, ó, Eu Podcasting, quem é o Carlos Killing que nós estamos entrevistando hoje aqui? Bem, eu sou um senhor quase sexagenário, tenho 59 anos, sou casado com a Silvia, há 27, 28 anos. Tenho a Manuela, 18 anos agora em julho. E sou analista de sistemas de informação, já trabalhei em empresa pública, já trabalhei em empresa privada, já fui empresário. E hoje eu trabalho como funcionário numa empresa aqui em Lajeado, na área de sistemas e contabilidade. Este é o Carlos. Eu sou o Carlos. Um cara pouco mais inquieto, complexo do que isso, mas enfim, resumindo é isso aí. Cara inquieto que pedala muito, né? Bom, a gente vai conhecer um pouco mais do Carlos, dizer quem está nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, pode ver toda essa entrevista na íntegra, ou no Spotify, né? Tá viajando, põe no carro ali, Eu Podcasting, Carlos Killing vai ver. Beleza. E nos ouvir, nos acompanhar aí. Agora, Killing, tu começou na vida, no esporte muito cedo, né? No ciclismo de maneira especial. Eu acho que tem coisas, gente, como nós somos pais, né? Tu também é pai. Eu acho que tem coisas que marcam demais a vida da gente, vindo do pai. Eu perdi meu pai com 7 anos de idade, num acidente, o seu Carlos Jacó Killing. Das poucas coisas que eu me lembro dele, é a gente pedalando sábado pela manhã com a bicicleta do banco onde ele trabalhava. A gente não tinha carro, enfim, na época era uma coisa um pouco mais complicada ter carro. Teu pai trabalhava num banco? Num banco. E hoje é o Unibanco. Então ele pegava a bicicleta do boy, naquela época tinha o boy que levava os extratos para os clientes e tal. Ele vinha para casa de meio-dia e aos sábados pegava a bicicleta para a gente andar. Então essa é a primeira recordação que eu tenho de andar de bicicleta. Mas as únicas recordações que eu tenho do meu pai. A partir da morte do pai, a mãe comprou uma bicicletinha para nós, para mim e para o meu irmão, e a partir dali a coisa nunca mais parou, né? Teve alguns intervalos, uma época eu fui morar em Porto Alegre, eu me dediquei mais à corrida, mas a bicicleta fazem quase 30 anos agora que ela é frequente no meu dia a dia, praticamente. Vai trabalhar, faz Sim. as suas atividades de bicicleta? Eu faço quase tudo de bicicleta, né? Hoje eu ando, até eu olhei minhas estatísticas antes de vir para cá, para não mentir muito, né? Fazem agora 5 anos seguidos que eu pedalo pelo menos 300 dias por ano. 300 dias? Por ano, isso. Então, varia de 800 a 1.000 vezes por ano eu pego a bicicleta. Que daí eu vou no mercado, vou trabalhar, vou na academia, faço as coisas todas que as pessoas normais fazem de carro, eu tento fazer de bicicleta. Ir de bicicleta trabalhar é uma coisa que já me incomoda um pouco, porque eu trabalho perto, vale a pena ir de bicicleta sempre. Além dessas pedaladas do dia a dia para ir trabalhar, tem as pedaladas que eu faço de modo esportivo. Eu acordo, já me viu várias vezes em Cruzeiro do Sul. Muitas. 5h30 da manhã pedalando por lá. Nos últimos 10 anos eu fui mais de 1.000 vezes para Cruzeiro. Isso antes das 7 da manhã já estava de volta. Eu lembro que várias vezes eu saí cedo também de casa, ia procurando matéria para fazer, né? Alguma reportagem especial, eu vi alguém com jaleco,
né? Laranja, Isso. né? O amarelo, Isso. brilhando, é o Killing. Na verdade, e era, se criou vezes. uma identidade visual até. Isso Tem aí. muita gente que me conhece em Lajeado, tá? Não sabe quem eu sou, não sabe o meu nome, mas conhece aquela pessoa que está sempre com pisca ligado, um colete, e a qualquer hora do dia para cima e para baixo da bicicleta. E de manhã cedo, antes do trabalho, muitas vezes. Porque o que aconteceu? A gente não é um ciclista só, nós somos seres humanos, somos pais, somos maridos, somos um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando eu voltei a trabalhar em Lajeado em 2013, minha filha estava com 6 anos, 7 anos. Eu percebi que as minhas pedaladas de terça e quinta noite não poderiam continuar acontecendo, que eu ia me privar das coisas mais importantes para um pai, que é ver o seu filho crescer. Naquele momento eu comecei a pedalar mais cedo, porque tudo que tu faz antes do mundo começar a acontecer às 6h30, 7 da manhã, ninguém te interrompe, só depende de ti. Quando tu marca alguma coisa para 6, 7 da noite, um monte de coisa pode acontecer. Tá? Então, quando eu saio de casa, acordo 15 para 5, saio 5h15, 5h20 para pedalar, eu só não vou se eu não quiser. Eu não tenho desculpa para isso. Então, assim, isso fez com que eu começasse a pedalar nesses horários um pouco mais alternativos para ter o privilégio de ver minha filha continuar a crescer. Agora, claro, já tem 18 anos, eu mantive o hábito, que é um hábito muito saudável, muito tranquilo de participar. Mas todos os dias de manhã cedo, não? Não. Eu Como faço, é que é? Normalmente, tá? A minha obrigação, tá, é uma vez por semana acordar cedo, para manter no inverno eu escolho sempre os dias mais frios, para realmente me pôr à prova. Porque eu, como analista de sistemas que eu sou, o que acontece? A minha obrigação é fazer no mínimo 100 km por semana. É pouco, tá? Mas é todas as semanas. Só não faço isso quando eu estou doente ou quando eu estou viajando, tá? A minha média no fim do ano tem que ser 20 km por dia. São 7.500 km mais ou menos por ano. Que eu tenho que fazer, me obrigo a fazer isso. Fazem quase 10 anos isso. E, olha, eu não me lembro a última semana que tendo condições, não importa se está chovendo, se está frio, que eu não fiz o 100 Eu já te vi muitas vezes na chuva também. Eu pensava, mas por que não, amanhã vai parar de chover, por que não vai amanhã? Mas daí tem que... Às vezes na chuva, quando eu sou pego no caminho, na chuva, beleza. Mas eu não saio de casa fazer uma pedalada dessas já com a chuva. Porque tem a bicicleta, tem a questão da saúde. Como eu falei, eu não sou apenas ciclista, eu sou pai, eu sou empregado, eu sou um monte de outras coisas. Eu não posso colocar o meu hobby, o que me faz feliz, acima das coisas mais importantes da vida da gente. Existe prioridades. Exatamente. A bicicleta racional. Exatamente. Racional. Tem que ser racional. Eu não vou me expor a um risco desnecessário como esse, né? Certo. Agora, tu já teve uma vida mais sedentária, Killing? Digamos assim, eu já estive acima do peso, comecei a pedalar mais, de maneira mais tensa, por uma questão de saúde, ou não? Sempre fui uma pessoa... Não digo que eu tenho me cuidado, mas acho que até o biotipo ajuda, né? Mas eu já fui maratonista, corri a primeira maratona de Porto Alegre, não fui até o fim, isso fazem quase 40 anos atrás. Eu, em Porto Alegre, durante muito tempo, eu não tive carro, fazia tudo de bicicleta. Me irritava pegar aqueles ônibus lotados. Mas fazia porque gostava também da bicicleta? Na verdade, assim, não era problema financeiro. Sim. A questão toda era entre pegar um ônibus lotado e de bicicleta, eu vou de bicicleta toda a vida. Né? Então, até hoje, eu sou desse tipo assim. Se eu puder fugir da aglomeração, da confusão, eu dou um jeito de ir sozinho. Né? Então, assim, eu nunca fiquei uma grande fase da minha vida sem fazer nada. Daqui a pouco 2, 3, 4, 5 meses, meio ano no máximo. Mas como é uma coisa muito forte assim nas coisas que eu gosto de fazer, porque não é só físico, é principalmente mental. Então, eu preciso disso. Eu faço isso com uma questão de manter o preparo, tá? Mas de manter também a sanidade mental. Então, nunca fui uma pessoa que não deixei de fazer alguma coisa na vida. Bom, e quando foi tua primeira viagem maior de bicicleta? Ou eu sei que tu participou de muitos Audax, ajudou a organizar o Audax de Lajeado. Quando foi tua primeira viagem, assim? É que assim, acho que nem falei na vida, né? Nós somos seres mais complexos, né? Enquanto a minha esposa estava grávida, ela é médica, muitas vezes ela saía para um plantão às 7 da manhã, eu já tinha saído de bicicleta. Ela voltava às 7 da noite, eu não tinha voltado ainda. Ela grávida. Na hora que ela teve a nossa filha, Manuela, não existia uma razão plausível para mim continuar fazendo esse tipo de coisa. E foi bem a época dos Audax. Eu fiz o meu último Audax 600 10 dias antes da minha filha nascer. A partir daquele momento, deixou de ter aquela importância que tinha para mim fazer essas provas de longa distância. Então, o que eu tinha que fazer? Tinha que buscar uma outra alternativa. Então, no fim, em dezembro de 2006, quando minha esposa foi fazer um curso em Novo Hamburgo, levou a nossa filha pequena, porque ela ainda era muito pequena, tinha 6 meses só. Foi para lá, eu pensei, tá aí a chance de eu fazer uma coisa diferente, de fazer essa primeira viagem.
A gente está falando de 2006, né? Uma época que nem o Orkut tinha. Eu saí daqui tinha um carrinho bem simples, fui a São Francisco de Paula. Lá eu fiz São Francisco, Jaquirana, São José dos Ausentes, Cambará, São Francisco. Foram 4 dias assim que para mim foram bem libertadores, sem nenhum tipo de conhecimento. Levei muito mais material que eu precisava levar, mapa de papel, perguntando para as pessoas qual é que é o caminho a seguir. Tive que parar em Cambará para revelar, copiar as fotos do meu cartão de memória da máquina para um CD, porque eu já tinha enchido a máquina. Assim, uma coisa muito, muito precária, né? E hoje, se eu for pensar no que eu fiz naquela época, não sei se eu teria coragem de fazer hoje, porque realmente a gente, às vezes, quando não conhece, faz coisas que são quase impossíveis, né? Então, foi o meu início. Foi dezembro de 2006, foi a primeira viagem que eu fiz de bicicleta. E, a partir dali, começou a te organizar para sempre fazer. Então, eu vou pedir, nós temos aqui, o Jonas me alcançar, o Samuel, mostrar aqui para a câmera, né, Jonas? Que é uma das viagens que ele fez. Vamos ver aqui assim. Uma das viagens que ele fez. E aí, mostra, né, várias fotos. E aí, a partir daí, fez várias viagens, né, de bicicleta. Na verdade, eu fiquei praticamente de 2006 a 2017, quase mais de 10 anos, pedalando quase que exclusivamente pelos campos de cima da serra e a região da Serra de Santa Catarina. Então, aquelas cidades, Cambará, Ausentes, Bom Jesus, Jaquirana, do lado do Rio Grande do Sul, do outro lado lá tem Urubici, tem São Joaquim, a Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro. Todos esses lugares, já passei por eles várias vezes, né? E sempre fazendo a ligação entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina por estradas de terra, sempre passando umas pontes que tu jurava que ia cair e tal. Então, esse processo foi até 2017, quando eu fiz uma grande viagem dali, que eu saí de Torres, desci a 101, subi os túneis, fui a Cambará, de Cambará foi até Urubici, desci a Serra do Corvo Branco e voltei a Torres. Foram 700 quilômetros numa semana. Mas a subida ali é bem íngreme, né? É difícil, mas tudo com tempo. Com o tempo tu resolve um monte de coisa na vida. Tempo não pode ter pressa. Não, pode ter pressa. Se tiver pressa, com mais de 50 anos de idade, tu vai ficar pelo caminho. Né? Mas tem hotel no caminho ali, tem pousada, como é que tu fez? Sim, tem. Tudo eu já faço um planejamento anterior, sabendo que existem lugares para parar, né? E quantos quilômetros dá para pedalar num dia, assim? Isso varia muito. Eu entro nas minhas pedaladas, o mínimo que eu já pedalei foi 45. O mínimo? E o máximo foi 180. Num dia? Mas assim, daí são condições específicas. Por que tão pouco 45? Que eu estava saindo de Ausentes, indo a Pico do Montenegro, que é o lugar mais alto do Rio Grande do Sul. Lugar fantástico, lindo, maravilhoso. Então, eu queria ir até ali. Eram 45 quilômetros e deu, beleza, tá? E por que 180? Eu saí de Urubici, desci a Serra do Corvo Branco. Quando eu cheguei na 101, cara, tinha um vento a meu favor. Empurrando a bicicleta? Empurrando. Eu pedalei das 6 da manhã às 8 da noite, assim, e não fui adiante porque o meu reflexo já não estava bom. Eu estava cansado, né? Eu dormi em Araranguá, outro dia eu segui a Torres para pegar meu carro. A ideia era parar por ali mesmo. A ideia era parar muito antes. Muito antes eu queria parar. Mas como estava tudo ajudando, não tinha muito movimento, o vento estava fantástico, né? Vou tocar até eu realmente achar um lugar legal para ficar, né? Então foram 180 quilômetros. Mas o meu recorde num dia só, na época do Audax, eu fiz 420 quilômetros num dia. 420? 24 horas pedalando daí, né? Mas eu não faço mais isso, né? Não tem mais razão de fazer isso, nem preparo físico para tanto. Né? Mas andar, hein? Andar. É muito pedal. Mas é uma questão de foco, né? Numa certa fase da vida, parece que só aquilo importa. Sabe? Eu acho que isso é importante saber que a vida é feita de fases. E tem fases, às vezes, que tu está precisando, de uma certa forma, compensar outras coisas, tu se dedica a alguma coisa que seja, pelo menos, saudável. Não vai se dedicar a beber, a fumar. Não. Se tu tem que pegar uma noia por alguma coisa, que seja por alguma coisa que te acrescente algo. Saudável. Então, exatamente, tem que ser saudável. Eu acho que eu te entendo. Quando a gente fez a expedição Rio Taquari, eu e esses dois, e mais o Orlando, e no último dia, eram 6 dias descendo o Rio Taquari, no último dia, vento contra, ondas de 1 metro, assim, e eu olhava para trás, estava o Samuel, meu filho, batendo o remo na água, não ia mais, o Orlando muito cansado. E eu disse, o mais velho, né, não dá para parar. Aí é só emocional, né? Não é mais físico, né? Não, tu baixa a cabeça e... Eu me lembro de uma vez, assim, numa dessas idas para Bom Jardim da Serra, estavam fazendo uma estrada. Bom Jardim é a cidade da Serra do Rio do Rastro. Tem não é um percurso muito longo de
lá do Pico do Monte Negro até lá. Só que eu estava sem preparo, enfim. Daqui a pouco eu estou pedalando, estrada ruim, vira um asfalto. Cara, eu parei, enchi os pneus. Agora vai render esse negócio, né? Pedalei mais 1,5 km, acabou o asfalto. E a estrada ficou pior, porque eles estavam mexendo na estrada para asfaltar. Me lembro até hoje, cara. Eu baixei a cabeça. Eu não olhava mais para frente. Eu só pedalava. De vez em quando, para não sair da estrada, eu olhava de novo. Aonde que ia dar aquela estrada? Porque tu não tem... Tu tem que seguir. Não existe plano B. Tu tem que seguir adiante. Isso aí. Se tu parar, é pior. Desistir não existe. Nada é mais devagar do que ficar parado. O Audax ensina muito isso, né? Eu participei de um Audax apenas, né? Com vocês. Mas tu não tem a possibilidade de desistir, né? Tu não inicia tu até pensando, pode desistir, né? mas pode, né? Tu tem tempo, cara. Tu tem um monte de opções. Ali tem gente que sempre vai ter um cara mais para trás do que tu. Tem o apoio. Se tu quiser desistir, liga para a organização, eles vêm te pegar. Cara, não perde Mas a grande maioria não desiste. Né? Mesmo as provas mais difíceis tinha mais de 90% de taxa de conclusão. O pessoal vai no limite, passa do limite. Porque é uma coisa pessoal, né? É tu contigo mesmo, e né? assim, o desafio, depois de 4, 5 horas na estrada, seja num Audax, seja numa viagem desse tipo que eu faço, tu vira bicho. Tu não enxerga outra coisa. A gente brinca, vira biodigestor. Cara, o que cair, tu come. Tu não lava mais a mão, tu segue adiante. Porque parece que o mundo ele vai afunilando e só sobrou aquilo. Na Patagônia agora eu peguei um período ruim lá, peguei 4 dias direto de chuva. Esse aqui? Não, essa aqui é 2022, a de 2023. Eu cheguei no lugar, eu fiquei 4 noites no mesmo lugar. Não tive como seguir a gente, choveu tanto. Chuva? Chuva. No 4º dia de manhã, eu resolvi seguir com chuva. Daqui a pouco, porque não podia mais ficar parado. Daqui a pouco o céu começou a abrir e foi como se tivesse aberto um portal para mim. E dali em diante foi absolutamente fantástico. Então, desistir é muito fácil. Tá? É muito fácil. Pega um ônibus, volta. Pega um ônibus, vai para frente. Entende? E não tem que provar nada para ninguém, né? Tu volta contando eu acho história. assim, a questão até... Eu coloquei escrevi um pouco a respeito. Eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Mas eu considero uma viagem dessa uma espécie de uma peregrinação. Tá? Tu não está em busca de algo sagrado. Tu está em busca de si mesmo. Tá? Porque aqui na cidade, cercado de pessoas que a gente conhece, enfim, tu tem uma certa postura, tu tem que ter, tá? Se apertar, alguém te ajuda, todo mundo te conhece. Agora, quando tu vai para um lugar desses, distante, o que acaba acontecendo? Tu é o que tu é. Tu é um suco de laranja. Vão te espremer. O que vai sair de uma laranja? Suco de laranja. O que vai sair do Joel? Suco de Joel. Não importa o que tu tem ao teu redor. Tu vai mostrar de fato quem tu é. Para os outros e para si mesmo. E às vezes a gente se decepciona, né? Com a nossa própria essência. Sim. A gente acha que é alguma coisa e não é. Eu me lembro, eu chegando num lugar chamado Vila Santa Lúcia, depois de 75 quilômetros para Pelotas a partir de Chaitén. Isso aonde? Isso na Patagônia chilena, na minha última viagem em dezembro de 2023. Mas não foi de bicicleta até lá, foi de... Não, fui de avião até Puerto Montt. E Puerto Montt eu fiz 600 quilômetros ao sul, até Coyhaique, pela metade norte da carretera austral. Carretera austral, que o pessoal faz muito de moto. Gosto dessa. Isso, o pessoal, até contei para eles esses dias que eu fui de bicicleta fazer a carretera, os caras caem para trás. Mas ano que vem o projeto é fazer toda a carretera, né? São quantos quilômetros toda? São 1.250. Eu quero fazer cerca de 1.500, que eu quero sair um pouco da carretera, conhecer outros lugares e tal. Mas estamos chegando em Vila Santa Lúcia, um lugar de 300 habitantes, é uma vila, efetivamente. Porque é longe de tudo, né? Por isso que é uma vila. Eu me considerava daquele momento um aventureiro, um cara, né, forte. À minha esquerda tinha um camping, 30, 40 reais para dormir. Eu olhei para aquele camping meio chovendo, olhei para aquele banheiro, e à direita tinha uma cabana para alugar. Adivinha se eu não fui para a cabana? Foi para a cabana? Fui para a cabana. O aventureiro arregou e foi para a cabana. Então, assim, a gente acaba nessas situações se conhecendo muito bem. Aquelas coisas que tu diz por educação, que tu diz por conveniência social, quando tu é colocado sob pressão, quando te espremem, tu diz o que tu fala, tu se expressa da maneira como efetivamente tu é. Fala o seguinte, alguém colide contigo no trânsito. Cara, tu tem que cuidar o que tu vai dizer. Se tu botar para fora o que tu pensa, sem todas as travas sociais que existem,
tu pode se incomodar feio, né? Se incomodar bastante. Por isso que os esportes é usado muito, e algumas empresas utilizam o esporte coletivo, por simples brincadeiras às vezes, mas existe a provocação, para ver quem tu é. Porque numa empresa também tem muito, né? Tem uma postura, mas quando tu tá competindo, sua pressão é outra coisa. Vou mostrar uma foto aqui, para quem está nos acompanhando, nos vendo pelo Facebook ou no YouTube, como é que é essa situação aqui. Essa foto é a minha primeira foto no Chile, em novembro de 2022. Essa foto tem um significado muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil assim tão longe para pedalar. Eu acordei às 6 da manhã do dia em Lajado e quando peguei essa bicicleta no outro dia, meio-dia do outro dia, ou seja, 30 horas depois, eu não tinha dormido ainda. Nessa foto aí eu estava 36 horas acordado. Tá? Então, assim, Mas por que não tinha dormido? Ansioso com a viagem? Não, mas assim, daí tu vai para o aeroporto. Tá? Tem a sala VIP, não sei. Cara, eu não consigo dormir. Tá. Eu sou muito chato, cara. Não, eu deito, durmo até em pé. Eu sou muito chato. E ronco ainda, diz, o problema é de assim, vocês. Então, assim, eu peguei essa bicicleta, eu tava... É verdade, né, Jonas? Jonas sabe, já acampou comigo, Samuel. Eu estava, então, 30 horas acordado quando peguei essa bicicleta. O raciocínio já não era o mesmo, sabe? Aqui atrás tem o Lago Lankiwi, que é um lago maravilhoso. Eu circulei todo ele. Eu circulei todo ele de bicicleta, tá? E lá no fundo, aquela pontinha branca, lá é o vulcão Osorno, que eu tive a oportunidade depois de subir de carro, né? Então, assim, é um lugar absolutamente fantástico, né? Não tem... É que nem eu brinquei antes, até eu fiquei bonito nessa foto. Não, ficou legal. Então, baita foto. Mas nessa que tu fez quantos quilômetros? Essa foram uns quase 400. É que, como eu não sabia, não conhecia nada de lá, não tinha nenhuma referência, a única referência que eu tinha, eu tenho que fazer um agradecimento ao dentista em Estrela, o Cláudio Schneider, que pedala com a gente e tal, que me deu umas dicas muito, muito, muito legais, tá? Mas aí tu chega num lugar onde é que tu acha que domina a língua. Não domina, não é portunhol. Os caras falam espanhol na corrida. E nesse dia, um pouco antes dessa foto, eu tinha resolvido um problema no bagageiro da bicicleta. O cara montou a bicicleta de mau humor para mim, esqueceu de botar 2 parafusos no bagageiro. Então, eu, sem saber a língua, tá acordado há mais de 30 horas, tive que achar uma mecânica com o meu espanhol arcaico para tentar resolver mais o problema mímica do que aqui, ó, parafuso. Mas daí que tá, eu sempre digo, a gente, numa situação de crise, nós agimos de um jeito diferente. Parei 2 ciclistas na rua. Vem cá, por favor, tendo num problema. Não, já me ajudaram a resolver o problema. Ajudaram. Claro, caminhar. Porque assim, ó, mas a gente, eu principalmente como alemão que sou, pedir ajuda é difícil, cara. Fechado. Mas tu se coloca em algumas circunstâncias, às vezes nessas viagens, que não existe outra alternativa a não ser pedir ajuda. Tanto o ir sozinho me obriga a ter um comportamento um pouco mais social do que eu tenho normalmente. Por quê? Não vou ficar 2 semanas falando só comigo. Não vai dar mas certo. tu pensa muito, né? Quem pedala... hoje vou voltar a fazer natação, depois de 20 anos. Opa. Né? Usa as boias, né, no bracinho. Tá bem engraçadinha. Corta isso aí, não. E aí, eu amo natação também, amo ciclismo, porque tempo, não tô tendo tempo para fazer, mas natação sim, porque tu não tem como conversar, ninguém vai entrar na piscina lá para ficar conversando. Isso. Então, mesmo que tu queira, o cara vai conversar, o cara mergulha e vai embora. Te deixa falando sozinho. Te deixa falando sozinho, porque ele tá pagando ali para fazer uma atividade física. Então, eu acho muito legal. Mas tu pensa, né? Eu lembro que tu reflete muito. Quem pedala e viaja muito sozinho, que é o teu caso, deve pensar e se organizar muito na vida, não é assim, tu leva todos os teus monstros juntos, né? E à medida que o morro vai ficando mais pesado, eles vão subir na tua garupa. Então, tu vai carregando eles? Vai sempre. Então, assim, ou tu aprende a lidar com isso, ou eles te derrubam. Tá? Então, eu acho assim, a gente, quando se expõe a um exercício desse tipo assim, como eu falei, vou voltar a falar sobre a peregrinação, né? Tu acaba aprendendo muito sobre si mesmo. Tu sabe quais são os gatilhos que te tiram do sério. Aí tu já evita eles. Tu sabe o que vai acontecer em determinada situação. Então, tu já se prepara para isso. Que quando não tem ninguém para te distrair, não tem álcool, não tem droga, não tem nada, tu fica contigo mesmo. Não tem os amigos, não tu tem uma capacidade de entender as coisas que estão ao teu redor, tu pode evoluir como ser humano. E os monstros vão junto e alguns voltam junto, outros ficam por lá. A gente aprende a lidar com isso. A gente tem uma essência, tu não consegue fugir da tua essência. Então, se tu tem algumas coisas, problemas que são inerentes à tua personalidade,
Tu não vai se livrar deles, vai aprender a lidar com eles. Apenas isso. E como tu faz? Passou por problema de furar pneu, quebrar bicicleta, ser atropelado? Aconteceu alguma coisa nesse? Até porque para onde tu já foi para Uruguai, Chile, Uruguai, pedalando, né? Eu te acompanhei, escrevia bastante também. Passou por um problema desse, não? Eu acho que o planejamento e a organização, elas são fundamentais, tá? Como a gente comentou antes de entrar no ar aqui. Quais são os problemas, por exemplo, que tem no Chile, na carretera austral, sul do Chile? O problema lá, potencial, é o clima. Como é que eu não posso brigar com o clima, não posso brigar com a natureza? Não vai adiantar nada. O que eu posso fazer? É tentar duas coisas. Me vestir melhor, ou seja, ter uma roupa mais adequada para aquele negócio lá embaixo, e ter dias disponíveis. E a roupa adequada não é que nem... Eu lembro quando eu comecei a fazer o Audax com vocês, e aí eu tava com uma jaquetinha fechada, daí o Bagatini, né, que pedala demais, Bagatini, ogro. Né, e aí o Bagatini tira, foi ele ou foi tu, não lembro quem foi, tira a jaqueta, eu disse, não, mas eu vou passar frio. Não, tu tá suando e pegando um vento frio, vai ficar gripado. Isso. Né? Ou seja, tem que ter o mínimo de conhecimento. Né? Tem que ter esse conhecimento, tem jaquetas que são respiráveis, mais ou menos respiráveis, calças no mesmo sentido, então tu tem que ter um mínimo de conhecimento, que nem eu falei, nesse caso, do perigo potencial ao clima, tu tem que ter roupa e tem que ter tempo. A roupa para se proteger e o tempo para poder ficar parado esperando o clima melhorar. Então, são coisas que tu vai lá. Então, esse tipo de pensamento faz com que os problemas não aconteçam, ou diminuam. Por exemplo, agora em dezembro de 2023, organizei tudo, aluguei a bicicleta, que eu não levo a bicicleta para lá. Agora, a próxima eu vou ter que levar, que vai ser muito tempo, vai ficar muito caro o aluguel. Eu cheguei na frente da loja onde é que eu aluguei a bicicleta, os caras tinham esquecido de mim. A loja estava fechada, não esqueceram. Tinha ninguém, e a loja abria segunda-feira de novo. Como é que resolve isso? Né? Não, vai para a rede social, não adianta xingar, tu tá na casa dos caras. Tu tem que enfiar o rabo no meio das pernas. Não, beleza, tá tudo certo. Não, essas 3 horas de atraso, no caso foram 2. Não vão prejudicar a minha viagem. Sim. Tu tá na mão dos caras. Tu tá pegando a bicicleta que é deles para pedalar no meio do barro. Não sei. Cara, então eu tenho que estar do lado deles. Eu não posso ficar brigando com os caras. Então, eu fiquei na Patagônia 13 dias. Se eu disser o número de 1 a 13, eu posso contar o problema de cada dia que eu tive. Todo dia tem um problema. Todos os dias. Porque tu tá fora de casa. Mas não é tu pedalar rindo, olha que viagem bonita, tira uma foto na selfie, assim, posta nas redes sociais. É que assim, tem hoje vários tipos de cicloviajantes, tá? Eu sou o cara que gosta de viajar poucos dias sozinho. Mas tem outro tipo que eu acho muito legal, eu acho que tem que ter mesmo, são aquelas viagens organizadas, tá? Ou seja, o Joel quer ir para a Patagônia, ele contrata um pacote, aluga a bicicleta, pedala só pedala, todas as tuas coisas estão num caminhãozinho que vai junto, furou o pneu, alguém te conserta. Alguma coisa contra? Nada, cara. Tudo a favor. Sim. Tu não tem o tempo que eu tenho, tu não tem a dedicação que eu tenho. Vai lá e aproveita a tua vida. Ou o conhecimento. Só que para mim isso não serve. Porque tu pega tudo que tu conquistou aqui, por mérito, e leva junto contigo. Na hora que tu vai sozinho, deixa as coisas que tu conquistou para trás e tenta conquistar novas coisas. Sabe? Tenta ser um pouco mais comunicativo do que eu sempre fui. Eu me obrigo a me comunicar. Eu, no dia a dia, sou uma pessoa meio fechada e tal. Cara, eu tenho que pedir comida. Eu tenho que pedir onde é que eu compro a passagem do barco? Como é que eu faço tal coisa? Mas já pediu comida, tá andando e eu tô com fome, não tem? Nunca, porque assim, nunca prisou? Porque assim, passou fome, não daí pediu? De novo, o que acontece? Eu nunca saio para qualquer viagem minha sem não ter no fundo da mala meia perna de salame e um pacote de mandolate. Sempre volta para casa. Calorias, rico. Então. Cara, uma droga para comer, cara, mas é muita caloria. Não vou passar fome tendo um troço desse junto comigo. Então, o que acontece? Além da comida normal, sempre tem isso. Tá? Então, eu nunca precisei pedir nada para ninguém. Mas é importante tu chegar no lugar. Dá um exemplo, Chaitén. Chaitén, em 2008, teve uma erupção vulcânica do lado da cidade, essa erupção ela veio até o Oceano Atlântico. Nós estamos falando do Pacífico, lá no Chile. Parou os aviões por uns dias na América do Sul e tal. Chegar numa cidade que nem Chaitén e conversar com a pessoa, como é que foi em 2008? Então, o cara me contou assim, essa Chaitén que tem aqui não é a mesma em 2008. Porque em 2008 deu 8 metros de cinza vulcânica, teve que ser feita uma cidade nova.
Então, quando tu vai pedir a comunicação, eu gosto de história, gosto de geografia, gosto de um monte de coisa. Aprender. Tu tá ali aprendendo com a pessoa que viveu. Não é um cara que leu não sei aonde, que viu não sei aonde. É um nativo. Um nativo. Vai para a Vila Santa Lúcia, em 2017, desmoronou uma montanha inteira por cima da vila. Matou 25 dos 300 moradores. Chegar lá e falar para o cara que aluguei a casa, dizer, para tu ver, estive no monumento. As pessoas não sabem do monumento. Vão fazer churrasco, onde é que os caras estão homenageando seus mortos. Vai lá, conversa. O cara, pelo respeito que o cara tem para eu saber da história da vila, ele me conta tudo, velho. Sim. Sabe? Então, assim... E tu nem pisca para aprender. Mas eu só peço, mais devagar, por favor. Né? Despacio. Porque os caras falam muito ligeiro. Mas é interessante, tu aprende muito. E mais do que isso, né? Na carreteira, principalmente, mais qualquer outro lugar, tem gente de todo mundo. Tá? Eu, nesses 11 dias de pedalada por lá, encontrei norte-americanos, suíços, alemães, belgas, espanhóis, romenos, brasileiro só eu. Não tinha mais ninguém só eu de brasileiro por lá. Homens sozinhos, só eu. Mulheres, encontrei 3 mulheres pedalando sozinhas pela carretera. Mulheres sozinhas. Então, assim, a gente tem muito, muito a aprender. Encontrei lá um senhor norte-americano de 78 anos. Isso me deu uma inspiração para continuar pedalando mais. A grande maioria que a gente conhece está na frente da televisão. Mas daí tu vê, eu pedalei metade da carreteira com o dobro da bagagem dele. Ele estava pedalando toda a carreteira com metade da minha bagagem. Então, olha só, daí o meu inglês é uma desgraça, né? Infelizmente é isso, né? Enfim. Mas consegui conversar um pouquinho com ele. Disse onde é que era, até onde é que ele estava indo, enfim. Então, a capacidade que a gente tem de aprender é muito mais do que andar de bicicleta. É muito mais. Tanto é que existe nas viagens de bicicleta, tem uma coisa que eu considero assim, um grande mito, tá? O cara tem que ser atleta. Cara, eu sou tudo menos atleta, velho. Eu sou um cara eu ando. Mas assim, o que acontece? Existe uma sobrevalorização da pedalada. Cara, aquele cara, vocês que desceram aí o rio, cara, vocês podem ir para a carreteira, é só pedalar um pouquinho. Por quê? Sabe se virar, sabe pegar uma cebola, um alho, mas não sei o que, fazer uma janta. Dorme em qualquer lugar. Enfrenta um monte de coisa. Faz necessidade em qualquer lugar. É isso aí. Mas é assim que funciona. Porque o que acontece? A bicicleta é o complemento disso tudo. Só falta o preparo físico. O resto quer se expor, quer ir para o lugar que tu não tem como sair. É isso? Mas nós falamos assim, o mental é mais importante que o físico. Né? Porque o mental que te derruba, né? A saudade, a preocupação, às vezes as coisas que deixou e não foi bem alinhado, aí a preocupação tu carrega junto. Para uma viagem dessa, tem que estar tudo muito bem alinhado, né? Antes, né? Porque assim, a pedalada, falar de novo dos dias que eu fiquei parado com chuva. Eu tinha feito assim, são 600 quilômetros. Eu dividi isso em 9 dias, muito tranquilas pedaladas por dia, máximo pedalar 90 quilômetros, só acompanhando o clima. Daqui a pouco eu pedalei um dia, estava lá em Vila Santa Lúcia, eu olhei, amanhã vai ter tempo bom, depois vai chover. Então, eu vejo de fazer 70 quilômetros até um lugar e ficar parado lá, não sei quanto tempo. Eu depois ter uma pedalada de 50, amanhã eu vou fazer 120. Eu já ganho um dia, faço 2 dias porque eu não sei quantos dias vai chover. Tá? E a cidade que estava mais adiante tinha um pouco mais de estrutura, essa que estava a 120 quilômetros. Vou até ela. Tá, cheguei lá, cabana. Bem, eu sabia que ia ficar no mínimo 3 noites naquela cabana, fiquei 4. Tá? Pô, cara, eu trabalho, eu tô quase 60 anos, vou alugar uma cabana legal. Cabana tinha 2 quartos, a lareira ficou ligada 90 horas seguidas. Tá? Tinha forno de micro-ondas, geladeira, TV a cabo. Então, mas tu saiu para a cidade para conhecer, caminhar. Quando a chuva parava, eu ia por aí, ia sair para jantar, ia no mercado. Mas assim, de ter uma estrutura legal, tá? E disso vem do quê? Isso vem da organização, do planejamento. Que daqui a pouco, se eu avanço mais um dia, eu vou estar no lugar, não tem estrutura nenhuma. E aí passa trabalho. Desnecessário. Né? É aí que tá. Então, tu tem que ter o tempo, tu tem que ter conhecimento para poder fazer todas essas coisas. E nessa cidade que eu parei, que uma cidade chamada Puyuapi, tá? Um amigo meu lá, Jodêncio, o Marcelo, o Cabeça, a gente chama ele, mandou um link de um cara dizendo, tem o Neco Preto, o filho do Belmiro, tá na carreteira também.
Ah, legal, pô, a carreteira tem 1.300 quilômetros, a gente deve estar bem perto um do outro, né? Tá bom, passou o link. Marcelo Klein, o nome dele. A gente estava a 1 quilômetro um do outro. Que coincidência. No meio da chuva. Ah, já fui lá, conversei com ele. Então, assim, ó, estando preparado para as coisas, tendo a tecnologia disponível, pá, isso facilita para caramba. Hoje tem o Booking, tem um monte de ferramentas. E caro não, para fazer isso não? Quanto que eu... Olha, lá nada é muito barato, assim, mas eu vou dizer que eu paguei em torno de R$ 200 para dormir em média cada noite. Tá? Não é barato? Fora do Brasil. Se tivesse em dupla, sairia, vamos dizer, uns 60% desse valor dividindo. Sim, por isso que eu digo, viajar em dupla é legal por conta disso. Às vezes para no hostel, parava em hostel, paguei menos daí, mas eu cheguei a ficar em hostel sempre em quartos privativos, sem banheiro. Só que o quarto privativo, para 1 ou para 2, é o mesmo preço. Sim. Então, se tivessem 2 pessoas, ia baixar um pouco mais esse custo ainda. Né? Então, assim, viajar sozinho é legal, mas tem os seus perrengues também, não tem o que fazer. Né? Agora, tem uma história, o teu sobrinho, que eu entrevistei, inclusive... Afilhado? Isso. Achei que fosse teu sobrinho. Não, meu afilhado. E ele pedalou contigo durante um tempo, não foi? Na verdade, nessas viagens todas que eu fiz, apenas 2 vezes eu viajei acompanhado. Em 2008, minha segunda viagem, eu levei o Emílio, na época tinha 15 anos, hoje ele está fazendo o doutorado dele em Berlim. Em quê? Doutorado em quê? Na área de informática, cara. Aquelas coisas assim que a gente com mais de 50 anos não consegue nem saber exatamente o que é. Mas, enfim, tenta explicar e diz tudo certo. Explica uma vez, eu consigo explicar da segunda vez da mesma maneira. Isso que tu é da área, né? Isso eu sou da área. Mas enfim, daí o que aconteceu? A gente fez uns 200 e poucos quilômetros entre Cambará do Sul e descemos a Serra do Rio do Rastro, eu e ele, em 2008 isso. E em 2021 eu viajei com a minha esposa, ganhei o prêmio de marido do ano, daí, né? Durante 3 dias pela região de Laguna. 3 dias de pedalada por ali. Enfrentamos perrengues. Só tu e ela? Só eu e ela. Isso é muito legal. E sobrevivemos, cara. Muito ela parou legal. no hospital com uma enxaqueca. Sério? Mas, enfim, é aquelas coisas assim que eu não me julgava capaz de fazer isso, de dividir esse espaço tão íntimo com uma outra pessoa, mesmo que seja minha esposa, até eu passar por uma outra experiência anterior. Eu ajudei uma pessoa que eu conheci numa viagem no Vale Europeu, em Santa Catarina. Eu convivi com uma pessoa que eu não conhecia, que pedalava muito menos que a minha esposa, e só fiquei com ela para poder ajudar. Se eu consigo ajudar uma pessoa que eu não conheço, como é que eu não consegui pedalar com a minha mulher? E daí foi o desafio da gente fazer isso. E a gente está pensando em ir para o Chile, uma hora dessas, fazer um pedal um pouco mais curto, passar por esse lugar maravilhoso que eu te disse aí, que é Futidjara, do vulcão Osorno, porque a gente já passou por uma experiência. Então, assim, a vida é um acúmulo de experiências. O que não dá para fazer é aquilo que tu comentou antes, né? Ficar sentado na frente da TV esperando a vida passar. Né? Não dá, né? Não dá, não tem condição. Tem uma passagem da tua história, que eu conheço um pouquinho dela, que o teu afilhado, tu sempre esperava ele, né? Isso, pedalando, tu incentivava ele e tal. E aí teve uma mudança de chave. Nessa viagem. Foi nessa viagem em que tu te emocionou porque aconteceu algo especial. Não, foi a vez que ele deve me esperar. Ou seja, é o ciclo da vida se demonstrando na nossa frente. Ou seja, aquela coisa de a vida inteira, desde 2, 3 anos de idade. O Dindo era o cara, né? Ele começou a pedalar. E o Dindo te espera. O Dindo na frente, não sei o quê. Vamos, Emílio, vamos. Vai dar. Até que chegou nessa viagem, Emílio, segura aí, velho. Sério aí? Segura aí que eu... Porque assim, morro abaixo ele ia se matar. Porque com 15 anos de idade a cabeça não ia ajudar. Morro acima ele ia me matar. Porque eu não conseguia acompanhar ele. Então é o seguinte, velho, fica atrás de mim que morro acima eu não infarto, morro abaixo não te mata. Então é o ciclo da vida, a gente sabe disso. Eu lembro que tu falou que parou assim, pensou disso, deu a inversão da chave. É isso aí, a chave... E aí a gente... por exemplo, assim, envelhecendo. A minha filha de 18 anos, né, até uns 2 anos atrás, eu fazia... A gente mora perto do Parque dos Dique. Filha, pega! Sempre ganhei dela, né? Até que uns 2 anos atrás eu ganhei dela assim no Photoshop, sabe? Botei o peito na frente e ganhei. Nunca mais desafiei ela. A próxima eu vou perder. É certo que vai perder. Vou perder, óbvio que vou perder. Se eu não me lesionar no caminho, na corrida de 20 metros. Então, acho que a questão de se expor mais, de tudo ficar mais de frente com a vida, se expondo, eu acho que é muito legal. Os aprendizados são fantásticos. E sem tanto tabu, sem tanto querer mudar, né? Ou seja, somos isso. O Killing é esse que a gente está vendo. Exato. Cheio de qualidades, também defeitos. Os defeitos, né? Né? E às vezes não são nem defeitos e qualidades, são características, né?
Daqui a pouco uma característica tua me agrada, outra me desagrada. A questão toda é a gente lidar com a questão do caráter, né? Ou seja, as tuas atitudes, mesmo que me desagradem, são atitudes do ponto de vista ético, ok? Ou tu tá tentando passar a perna toda hora? Sim. Sabe? Sim. Eu acho que é isso. Eu sempre brinco com a minha esposa que o fato de a gente ter criado uma pessoa de um caráter legal vale tudo. O que vai ser daí para frente, eu não sei. Agora, se vai crescer já não dando golpe em ninguém, sendo uma pessoa correta e justa, é isso que a gente precisa, né? Bom, o que mudou no Kaylin desde que começou a andar de bicicleta, a viajar muito sozinho, né? Muito sozinho. Te tornou uma pessoa melhor? Não? Recomenda isso para quem está nos ouvindo no podcast, para quem está nos assistindo nesse momento? Não? Eu acho assim, vai começar, né? Eu pedalo todos os dias. Eu acho que quem pedala todos os dias, mesmo que não queira, já tomou outras decisões acerca da sua vida. Quem pedala todo dia não pode ser uma pessoa vaidosa. Tu tá sempre fedorento, suado, tu pega a chuva, tu chega nos lugares, chegou mais um pobre, como se pobre fosse ser defeito, né? Então, o andar de bicicleta te expõe muito, expõe às vezes até o próprio trânsito, né? Tu tem que saber lidar com essas coisas. Tu tem que sair que parece uma tartaruga ninja, de capacete, colete refletivo, pisca na frente. Tanto é que eu nunca me acidentei na cidade por conta disso. Nunca. As pessoas de longe te veem. Me veem. Então, assim, o andar de bicicleta no dia a dia nos deixa um pouco mais exposto e nos torna uma pessoa um pouco mais simples, tá? O viajar mostra para ti efetivamente quem tu é. Cara, é muito fácil tu dizer que tu é uma pessoa não racista. Até tu ter um problema com um negro. Ali é que vai te mostrar quem tu é. O teu discurso é válido ou não é válido? E quando tu vai para a rua, não, eu sou um cara. Como assim tu é um cara, velho? Tu tem vergonha. Só mais um. Tu tem vergonha de pedir, sabe? Tu pegou o ônibus errado. Tu se acha tão esperto, pegou o ônibus errado, mas deixa de ser. Então eu acho que é uma coisa que não sei se todas as pessoas estão preparadas, mas para conhecer quem efetivamente elas são. Porque a gente vive num mundo assim, eu considero muito falso, né? Tem de gente aí que, bem, eu andei com o mesmo carro há 13 anos. Poderia ter um carro melhor, mas eu não acho necessário. Minha mulher está com o carro dela, o mesmo carro há quase 8 anos. É inadmissível para muita gente isso. Mas o cara nunca foi para Cambará. Eu acho inadmissível nunca ter ido para Cambará. Então, se tu acha que é importante outras coisas, ou seja, seja feliz com as tuas escolhas, tá? Mas não precisa empurrar elas para ninguém. Isso. As tuas vaidades são tuas, não minhas. Né? Vai do teu jeito. Eu não vou brigar contigo porque nós somos diferentes. E tu falou sobre a segurança, como é importante o capacete, o colete e tal. O Samuel veio de bicicleta hoje. Vamos fazer ao vivo aqui. Tu veio de capacete, não? Sem capacete. Não pode, né? Não deveria, né? Com 17 anos, será? Assim, na escala de prioridades, assim, eu acho mais importante tu ser uma pessoa vista. As pessoas têm que ele veio bem, tá de preto, veio sem capacete. Tem que te enxergar, velho. Não tem outro jeito. Porque assim, o que acontece? O Zap, nosso amigo. Sim, né? o Capitão Zap. Capitão Zap. Agora Major, né? Major não, agora ele é Tenente Coronel. Tenente Coronel. Estamos bem na foto. Que fez agora eu vi, um abraço aqui pro Zap, né? Está nos vendo, que ele tem uma coisa muito legal, que é estilo de caiaque, e ele sai de caiaque, acha um lugar que ele acha bom, sozinho, ele monta acampamento, fica lá, faz o foguinho dele, né? Deixa tudo organizado, sobe no caiaque no outro dia e diz para a mulher, amanhã eu posso estar aqui, tu me dá 24 horas de folga? Dou. E aí ele pega o caiaque dele, coloca na água e vai. Isso que não está aposentado ainda. Imagina quando você aposentar, ninguém mais acha homem por aí. Não, ninguém mais. Diz ele que vai te acompanhar daí. Mas até perdi a linha de raciocínio agora. O Zap. Pois é, falando do Zap, né? O que acontece? Quando tu pega pessoas que a gente tem como referência, tá? E essas pessoas, elas seguem um caminho parecido, que seja com outro esporte, tá? Mas tu vê que a essência, aí se tu falasse da mulher dele, ou seja, a gente tem o hábito não tão convencional de estar casado com a mesma mulher há quase 30 anos. Sim. Então, não é uma coisa que vem sozinha. Quando a gente fala de vaidade, fala não sei do quê, daqui a pouco, quando tu tem uma essência um pouco mais simples, os teus hábitos são mais simples. Tu vê as coisas com um olhar um pouco mais curto. Agora, mas voltando ao que a gente estava falando antes do Zap, por isso que eu me lembrei. O Zap falou, porque na época eu trabalhava em Novo Hamburgo, sei lá, por aí, região metropolitana, de vez em quando juntavam um caminhão, juntavam um desses guardas noturnos. Por quê? O cara saía às 6 da manhã para o trabalho, metia uma capa preta para se proteger do frio, o caminhão vinha passar por cima e nem via o que tinha acontecido.
Então, assim, para quem pedala no dia a dia, mais importante o capacete, porque o capacete é uma segurança ativa. Só vai ser importante se tu for acertado. O colete, o pisca, é uma segurança passiva. Tu tá mostrando pro cara, tô aqui, ó. Não é para ver, é para ser visto. Para ser visto. Pra ser Tá? visto. Então, assim, o colete, cara, eu não consigo sair de casa sem colete. E já aconteceu acidente em Lajeado, né? Até é importante falar isso. Um cidadão comprou uma bicicleta, queria pedalar, e aí andou 2, 3 dias, parou na sinaleira, aí o banco estava um pouco alto, não conseguiu botar o pé no chão, caiu pro lado, bateu com a cabeça no cordão e acabou perdendo a vida por um capacete de 150 pila. Então tem coisa assim A bicicleta valia muito, Uhum. né? Era uma bicicleta cara, ele era bem de vidro. Acabou batendo porque ele estava sem capacete. Mas vai usar capacete para andar 2 quadras. Ele acabou falecendo a 1 quadra de casa. Mas é tudo que vira hábito, tá? É fácil de fazer. Tem que ser hábito. O hábito para mim hoje é sair de casa de bicicleta. Tá chovendo, mas que saco, tem que pegar o carro. Ou e a bermudinha aquela, né? A bermudinha... Não, tu começou a pedalar numa época em usar aquela bermudinha, não era bem visto, né? Não, aquilo era... Eu ouvi muita coisa por conta da tal da bermudinha. Mas tu sabe como são as coisas, cara. Tu vê, quando eu tive agora na Patagônia lá, eu não vi praticamente ninguém usando aquela bermuda. As pessoas, elas têm um hábito, o cicloturista, de usar uma coisa mais informal. Por quê? Tu não consegue lavar aquele negócio no clima úmido. Aquela espuma toda, aquele troço. Então tu vai andar com um troço aí cheio de bactéria, cheio de porcaria, porque tu não vai conseguir lavar. O que eu vejo o pessoal fazendo assim, todas as bicicletas que eu vi lá embaixo não tem amortecedor, não precisa, porque não é mountain bike. Tu tá andando com bicicleta, no máximo em estradas de chão regulares. Qual é a razão de ter uma bicicleta para andar com um amortecedor no asfalto? Isso não existe. Então as pessoas têm bicicletas, os europeus, tá? Cada vez mais sem amortecedores, tá? Regulando um pouco, daqui a pouco, a pressão do pneu, tá? E são bicicletas que cada vez mais assim, buscam serem mais simples e de fácil manutenção. Se der um problema, tu mesmo resolve. Tu resolve, tu troca, tu arruma, porque senão tu acaba tendo muita tecnologia no lugar onde não existem recursos. Né? E além do que, por exemplo, a bicicleta que eu vou trabalhar todos os dias, ninguém vai querer roubar aquela bicicleta. Quanto que vale a bicicleta? Não vale nada. Vai encontrar a bicicleta melhor que a minha para comprar por R$1.000 por aí. E hoje tem bicicleta de 80 mil em Lajeado para vender. Tem bicicleta de 150 mil. 150? Tem. Eu fui numa loja, achei a mais cara, era 80 mil Mas o que acontece? De novo, cara, tu tem dinheiro? Tem. Tuas contas um dia estão. Tá tudo certo. Tu compra a bicicleta. Vai se divertir. Azar o meu que não tem esse dinheiro todo para comprar uma bicicleta. Sim, eu não iria comprar, ia fazer outras coisas com esse dinheiro. Tá? Sim. Mas significa que tem para todo o público, né? Tu quer andar de bicicleta, tu quer andar com R$1.000, pode andar. O Bagatinho, a gente falou antes, né? Ele tá passou anos procurando a mesma bicicleta, achou em São Paulo. Aí foi buscar. E aí foi buscar. Daí o cara começou a desmontar, daí ele disse pro cara, não, desmonta que eu vou pedalando. Eu pedalando em São Paulo até Lajeado. 5 dias levou. Daí eu disse, e tu dormia aonde? Aonde eu vi o mato, não sei onde trazer esse cara aqui. Né? Tenho trazer. E aí eu dormia no mato, né? E veio embora. É que assim, cada nicho que tu vai escolher, qualquer coisa da vida, sempre existe um desvio padrão muito grande. O que a gente tem que tentar fazer é ficar naquela banda onde as coisas acontecem com pessoas que são pessoas que têm trabalho, que pagam boleto. Porque, eu tenho um monte de gente que eu sigo, que eu admiro. O cara passa meio ano pedalando na Patagônia. Se eu pedalar meio ano na Patagônia, eu volto até a chave de casa foi trocada. Então, assim, tu tem que ter parâmetros, tá? Tanto é que eu trouxe no meu caso, se eu for pedalar, né, 2 dias já trocou. Por exemplo, esse cara aqui, esse livro aqui, tá? É do Demétrio. Tá? Santa Cruz. Santa Cruz. Agora está morando no Nordeste. Esse é um professor, tá? Professor universitário, que tirava 30 dias de férias para fazer isso. Ele passou lá, ele saiu de Bariloche e foi até Vila O'Higgins. Ele fez toda a carretera austral e mais um pedaço. Esse livro nem está à venda, tá? Já foi esgotado, mas quem quiser procurar Operação Carretera Austral lá no YouTube vai encontrar o documentário desse livro. E outro livro assim que me inspirou, tá? Que tem muita literatura legal, esse é o Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas, do Guilherme Cavallari, que é um dos ícones do cicloturismo aqui no Brasil. Esse livro está à venda, tá? Vale a pena. E tem um documentário com esse mesmo nome, tá? Transpatagônia, Pumas Não Comem Ciclistas, no YouTube. Cara, é muito, muito, muito revelador. É um livro de 2012 e é muito legal que o cidadão esse, quando saiu para pedalar, raspou a cabeça e fez a barba.
E durante 6 meses, que foi a estadia dele na Patagônia, ele não fez a barba nem o cabelo. Voltou outro homem. Não, e assim, o que acontecia? Tinha muitas coisas atemporais, fora do contexto, mas tu olhava para a cara dele, está quase voltando, olha a barba do cara. Então, muito legal. Ele fez 50 anos pedalando na Patagônia. Então, assim, foram caminhadas, fez 6 mil quilômetros e tal. Então, tem muita literatura, que não só como literatura recreativa, né? Tu entende muito disso. Tá, qual é o caminho que eu posso seguir? Os caminhos que esse cara faz aqui, o Guilherme Cavalari, eu não faço. Ele só vai para a roubada. Pedalou agora na Mongólia, agora está indo para a Pérsia, né? O Irã, a antiga Pérsia. Não serve para mim. Serve para mim o quê? Aquilo que eu falei antes, a gente não precisa concordar com tudo que tu disse, mas se tu for uma pessoa legal, vai ter coisas que eu aproveito. Mas aprende lendo igual. A organização desse cara é fantástica. E esse cara eu considero o Amir Klink da bicicleta. O Amir Klink é aquele cara que ia passar 100 dias no oceano, esqueci o fósforo. Não pode esquecer o fósforo, não pode esquecer nada. Não. Olha o nível de organização dessas pessoas. Sim. E esse é um cara que lê 50, 70 livros para viajar. Ele chega lá, ele sabe às vezes mais coisas que a pessoa da própria cidade, tanto que ele leu. Então são referências saudáveis, muito mais que andar de bicicleta. Isso aqui é história, geografia, um monte de outras coisas. Organização, planejamento, roteiros de vida. Então é legal, acho que tem um universo muito mais amplo do que simplesmente pegar a bicicleta e sair por aí, né? Puxa vida. Killing, obrigado, viu, pela participação. Mais uma oportunidade para falar comigo. Não, foi fantástico. Uma aula não só de ciclismo, né? A gente falou sobre vida, sobre bem-estar. Família, acho, né? tudo, família, né? Isso aí. Acho que é a base, né? A base de tudo, acho que é a gente estar bem consigo mesmo e com os que estão ao nosso redor. Acho que isso simplifica muito a vida. E é bom sair, mas como é bom voltar, saber que tem pessoas te aguardando. Às vezes eu durmo mal, às vezes eu como mal. Várias vezes na minha viagem eu penso assim, começo a contar nos dedos, só falta 8 dias para voltar. Por melhor que esteja a viagem, voltar é sempre muito, muito, muito legal. Mas tem que ter uma família que apoie, né? Não, se tiver alguém que louco de vontade que tu não volte, fica ruim, né? Fica ruim. Fica ruim. E que até participe dos projetos, né? Exato. Olha, tu vai aqui, como é que tu vai fazer? Eu mando, eu sempre levo junto um localizador GPS, que a cada 5 minutos avisa onde é que eu tô. Sim. Então nós vamos pro mapa, olhar, o pai andou bem hoje, andou mal, tá, não sei o quê. Tem um botão de SOS, caso de qualquer problema. Então, assim, a gente tem que viajar com responsabilidade. Isso tem que ser divertido para quem vai e tem que ser tranquilizador para quem fica. Show de bola. Obrigado, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Um abração. Olha só, esse programa está disponível, logo em seguida vai estar disponível no YouTube, nas redes sociais e também no Spotify. Pode fazer as suas viagens agora ouvindo a nossa entrevista, relembrando para poder voltar e contar. A próxima, em 2025, é para onde? A próxima eu vou voltar para o Chile, voltar para a carretera austral. Mas quando eu estive lá, eu fiz apenas a parte norte, a parte mais civilizada da carretera. Tinha 600 quilômetros, sendo uns 500 de asfalto e 100 de estrada de chão. Agora eu quero fazer toda ela. A parte sul deve ter 200 de asfalto e pelo menos 400 de estrada de chão. Vai fazer com também. Muito menos estrutura. Então a ideia é ir até Vila O'Higgins, onde é que a carretera termina. Eu volto 100 quilômetros, pego um barco, 2 dias de barco, vou até Puerto Natales, onde é que eu consigo um voo para voltar para o Brasil. Poxa, depois conta aqui a história. Com certeza, um abração. Voltaremos. Portanto, Carlos Killing falando a respeito, né, toda essa história de vida e sobre ciclismo, mas também sobre vida, né, sobre aprendizado que a gente teve tanto aqui de conhecermos a nós mesmos. Hoje ficamos por aqui com o podcast. Na semana que vem, mais um entrevistado. Quem será que vai sentar nessa cadeira e contar a sua história para nós? Na semana que vem.